Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CVBI 11, fundo de CRI do VBI, da VBI, ou na verdade Pátria agora, né? Então vamos lá, mais um mês acompanhando, vamos para o relatório gerencial. Então vamos lá, relatório gerencial agora de dezembro. Nós estamos em fevereiro, mas tem alguns fundos que ainda faltam terminar para começar. Acho que hoje ou amanhã já deve começar os fundos com os relatórios de janeiro, mas ainda vai aparecer algum fundo aí com relatório de dezembro ainda, porque são fundos que soltam relatório bem no finalzinho de janeiro, então acabo gravando, não tem como misturar. Mas é isso daí, são poucos os casos. Vamos lá falar sobre o CVBI, sem poucas novidades esse mês. Fundo vendo muito bem, com baita de um deságio. Se a gente for pegar aqui, o fundo no relatório ele fechou dezembro a R$ 84. Se a gente for pegar nesse exato momento, R$ 75. Então, se a gente for pegar o deságio que ele está em relação ao patrimonial, 75 dividido por 90,64, tá falando de um deságio aí de quase 10% a mais, né? Então tá 17% de deságio. E aqui, para quem perguntou, teve algumas pessoas que perguntaram quando o fundo bom tá com deságio, algumas pessoas perguntaram: Eric, quais são os outros fundos? Quando vê um fundo, quais são os outros fundos que estão com deságio de papel? E aí eu falei, a resposta foi: assistam os meus vídeos que vocês vão saber quais são. Então o CVBI é um deles, muito deságio, para um fundo muito redondo. Claro que você tem que sempre respeitar a sua estratégia de alocação, saber o preço de entrada. Inclusive, se você quiser saber os preços, o meu preço para o CVBI, seja membro aqui da comunidade, onde eu tenho relatório de recomendação muito bacana, a comunidade que mais cresce nesse Brasil. Dividendo por cota de 1,05, muito em função da inflação de outubro e novembro. Eu não sei de cabeça quais são os meses que ele usa, ele nem fala isso no relatório, eles poderiam falar, mas se eu não me engano deve ser outubro e novembro. Outubro, ou pode ser outubro, eu acho que é outubro, porque outubro, para vir esse resultado, eu acho que é outubro, porque outubro foi 0,50 e alguma coisa, novembro foi 0,3, mas dezembro já vai voltar a ser 0,5, então sim, o fundo está bem tranquilo, 17 centavos por cota, então provavelmente ele deva manter essa casa aí de 95 a R$1 aí. Eles não fazem guidance, mas eu acredito que deve ficar nessa faixa aqui, ó, de 90 centavos a R$1, o que está muito bom. Então eles encerraram o mês de dezembro com 97% do patrimônio alocado, 87% em CRI e operações estruturadas, que na verdade aqui são fundos imobiliários, mas eles chamam de operação estruturada, com uma rentabilidade de IPCA mais 10,6%, e eles têm uma parte também de fundo imobiliário, né, que na carteira deles, quase 10% do PL. Se a gente for pegar onde que está aqui... Onde que tá? Bom, depois vocês vão ver, a gente acha aqui. O fundo distribuiu 1,05, dá 15% de yield anualizado, frente a 13% da cota patrimonial. O fundo tem 17 centavos de reserva. A única movimentação do mês, eles adquiriram 25 milhões desses CRI Buriti. A gente vai falar um pouco mais sobre ele na hora que chegar lá na frente. Então, o fundo ele tem 49 CRIs, 12 operações estruturadas, 92% da carteira. E aqui, ó, o fundo investe em fundos imobiliários, o que dá, acho que são seis fundos imobiliários, né, dá quase 10% do PL. Mas sempre lembrando que essas duas operações estruturadas são fundos imobiliários também, inclusive um dá até de tijolo. Aqui tem um ponto que eu estava vendo aqui eles falando sobre o início da revisão do rating dos CRIs. E aqui é um ponto importante, se vocês assistiram o vídeo na verdade da quarta-feira, que eu falei sobre a questão da regra nova da Anbima, sobre a autorregulação, que os fundos que se consideram high grade, eles vão precisar fazer a avaliação de rating de todos os CRIs, para poder chegar, vão ter que fazer isso, não vai ser simplesmente deixar high grade por uma metodologia interna, eles vão ter que ter avaliação de risco, e isso encarece muito. Então, dificilmente com essa nova autorregulamentação a gente vai ter um fundo que se autodeclare fundo high grade.
No caso do CVBI, ele tá mais para quase um mid-risk ali. Mas assim, quando eu vi isso, eu achei que era isso, mas na verdade é mais para fazer uma avaliação e colocar alguns CRIs em watchlist, ou seja, em lista de acompanhamento. Vocês vão ver que são esses, basicamente o Cortel, que são 3 CRIs, 3 séries aqui do Cortel. É o Cortel, o CR10 e uma sênior e uma subordinada. E tem uma outra também que a gente vai ver, mas é mais uma essa CR inverte, essa daqui, e a gente vai ver lá na frente. Não é inadimplência, mas é algo para se ficar atento. A gente vai ver a questão da percentual do PL do fundo, mas em termos, se não nada preocupante. Que é a questão da performance do fundo, liquidez ela caiu, voltou a aumentar um pouquinho, número de cotistas caiu, como todos os fundos caiu nesse final de ano, que é a distribuição por segmento, a maior parte varejo do fundo. Carteira hoje é 92% IPCA, 8% CDI, a carteira IPCA marcada 10,5%, CDI 4,7%, vencimento aí grande parte acima de 2030. Aqui a gente vê o resultado 1,09 por cota, distribuído 1,05, guardou reserva, ele tinha 13, guardou 4, agora está com 17 centavos. A gente vê a grande parte da receita desse mês foi por causa da questão da monetária, da inflação. Provavelmente, por isso que eu falo que provavelmente é no outubro. Aqui é a carteira de CRI do fundo, bem diversificado. O CRI Buriti foi uma operação IPCA mais 9, do volume de 100 milhões emitidos, o CVBI pegou 25 milhões, um CRI que engloba 7 loteamentos, então é importante que isso é loteamento já entregue, empreendimentos que possuem 7 anos de lançamento, estão com 90% vendidos. Aqui as garantias, cessão fiduciária, alienação fiduciária de cotas da empresa. Assim, não são as melhores garantias do que a própria alienação fiduciária do imóvel, mas me parece até pela taxa não tão agressiva, inclusive por ser um loteamento, mas pelo fato de ser loteamento já entregue, isso diminui bem o risco. Aqui as duas operações estruturadas, como eu falei para vocês, a gente está falando de 2 fundos imobiliários. Aqui a carteira que ele chama de fundo imobiliário, né? MVBI, VRTM, MCRE, HREC, Game 11 e o SPXS. Aqui a watchlist, né, que eles colocaram, e basicamente na questão da Cortel foi a redução do rating, na verdade essa nova avaliação reduziu o rating desse CRI devido à piora da qualidade de crédito corporativo da companhia, atribuído ao aumento da alavancagem e o EBITDA abaixo da expectativa. Mas assim, pessoal, isso dos 3 CRIs, nada ainda de preocupante, é mais por isso que eles até chamam de watchlist, que é uma lista de visualização, de acompanhamento. E no caso do CRI Inverte, foi o rating rebaixado de CR7 para CR10, tendo visto o atraso da entrega da obra do empreendimento de aproximadamente 7 meses, que no momento está previsto para maio de 25, por consequência o atraso do repasse e da quitação do CRI. Então assim, a amortização final só foi alongada, mas em princípio sem problemas as despesas continuam. E aqui a gente está vendo, a gente vai pegar aqui, dá mais ou menos 1,4, 3,8, está dando aqui uns 7, 8% do PL, esses CRIs, nada tão preocupante assim, nada que justifique um deságio de quase 20%. Beleza, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.